Oi pessoal, mais um momento que eu tenho a oportunidade de fazer uma meditação com vocês. Eu pedi o pessoal para parar esse barco aqui porque estamos no meio do Mar da Galileia. Essa é uma região que me traz muita emoção aqui em Israel. Aliás, é difícil falar qual que emociona mais, porque cada pedacinho de chão, cada pedacinho de terra e cada parte de água tem história para contar. Foi nesse lago aqui que Jesus andou sobre as águas. Foi nesse lago aqui que ele multiplicou os peixes. Foi nesse lago aqui que muitas vezes ele cruzou no barquinho dos apóstolos e deu muitos ensinos. Aqui esteve meu Senhor. Aqui esteve meu Salvador. E sabe, por mais que eu volte aqui muitas vezes, eu tenho que dizer que a emoção me faz pensar, sentir como se fosse a primeira vez que eu estava aqui. Olha a calmaria dessas águas. Sinta um pouquinho o silêncio. Veja bem. Olha bem. Eu gostaria tanto que você estivesse um dia aqui comigo para sentir essa calma. Mas esse mesmo mar que agora está em calma, em alguns momentos do ano, principalmente quando há tempestade, ele pode ficar agitado. Então imagine se de repente eu estivesse num barco pequeno e as águas agitando esse barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que coisa terrível! Houve uma vez em que Jesus estava aqui dormindo num barquinho. E os discípulos ficaram apavorados porque eles tentavam controlar o barco diante das ondas e Jesus dormia, calmo como uma criança. Eles acordam Jesus apressados. Senhor, Senhor, o barco vai virar e o Senhor nem se importa, não nos ajuda, não faz nada. Jesus levantou, talvez até deu um bocejo, levantou suas mãos e acalmou o mar e os ventos. E tudo se fez em paz, sereno como agora. Ele falou, homens de pequena fé. Quantas vezes eu tentei ensinar a vocês, vocês não aprendem. Moral da história. O que importa, eu já disse isso antes, noutra meditação, não é se Jesus estava acordado ou se ele estava dormindo. O que importa é que ele estava no barco. Muitas vezes na minha vida, o que importa não é se Jesus está respondendo audivelmente a minha oração ou não. O que importa é que ele está ouvindo. E quem ouve, principalmente se é uma pessoa que tem poder, eu sei que ele vai resolver tudo. Mas aqui também Jesus deu outros ensinamentos importantes. Um deles está ligado à luz. Na época de Cristo havia uma cidade que as pessoas admiravam muito, uma cidade muito famosa até hoje. Modernamente essa cidade tem muitos prédios. Ela fica lá no alto daquela colina. Você pode ver várias casinhas, vários prédios brancos lá no alto. Aquela cidade é chamada de Isfat. Essa cidade de Isfat é muito importante na história do judaísmo, tanto na história antiga quanto na história moderna. Isfat foi o lugar aonde começou a famosa Cabala, aquela ramificação mística do judaísmo que você já deve ter ouvido falar. Mas existe uma declaração muito antiga, dos tempos antigos, em que os judeus se admiravam quando as lamparinas de Isfat eram acesas. Imagine que ao redor desse Mar da Galileia, numa época em que não havia iluminação elétrica, tudo era um breu, era uma escuridão tremenda. Então, quando as pessoas estavam talvez aqui no meio do mar ou em alguma cidade, eles se admiravam, e esta é a declaração, porque os habitantes de Isfat, a cidade mais alta lá da colina, lá de cima do monte, eles acendiam as suas lamparinas de argila e as pessoas daqui podiam ver a luz que era acendida lá em Isfat. Eles se admiravam como a luz de uma cidade que está tão longe pode ser vista daqui. Eu presumo que Jesus usou a cidade de Isfat e as lâmpadas de lá como ilustração para um de seus sermões. Ele disse, vejam, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela ilumina todos os que estão na casa. Também não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, disse Jesus, brilhe também a vossa luz, para que os homens possam ver as boas obras que vocês praticam e glorificarem ao Pai que está no céu. Aqui, no tranquilo Mar da Galileia, eu peço a Deus que a minha luz e a sua luz possa brilhar diante dos homens e que sejamos como uma cidade iluminada, edificada sobre uma montanha, que ninguém pode esconder, ninguém pode ocultar, porque a glória de Deus resplandecendo em seus filhos é a maior iluminação que este mundo já conheceu. Um grande abraço e que a graça de Jesus esteja sempre com você.